Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o José Salib Neto, uma pessoa que eu conheci num curso em São Paulo, em 2014. Depois nós estudamos juntos, fizemos um curso nos Estados Unidos. E de lá para cá, nesses últimos 6 anos, aí eu venho acompanhando o Salib na trajetória dele, nas mudanças que ele vem fazendo. Hoje como palestrante, como mentor, autor aí de livros fantásticos, né? E, então, o meu convite hoje é muito especial, porque realmente a gente vai falar com uma pessoa que tem muita profundidade para discutir aí esse assunto de gestão. E nós escolhemos esse tema, transformação da gestão, para então ouvir um pouco o Salib falar de como está sendo aí a percepção dele de todas essas transformações, de todas essas mudanças. Tudo bem, Salib? Tudo bem, Paulo. Não é só você que tem me acompanhado, mas eu também tenho te acompanhado. Então, o acompanhamento é mútuo. E parabéns aí pela sua trajetória, que você não para de crescer, de melhorar, e eu fico muito orgulhoso disso. O José tem um impacto, assim, né, uma participação muito forte no meu resultado, no meu negócio e onde eu cheguei profissionalmente. E você sabe também do carinho e do reconhecimento que eu tenho por isso, né? Então, mas vamos falar um pouquinho sobre essa sua experiência de sair, de viajar, e que tem feito tantas visitas às universidades, entrevistando pessoas, falando, né, sobre essa área de gestão e todas essas transformações que vêm ocorrendo. Eu gostaria de ouvir, né, de ter esse conteúdo para depois a gente compartilhar aí com as pessoas, o seu aprendizado com isso. Então, eu me lembro até uma vez lá nos Estados Unidos que eu estava indo conversar com o Bob Bowman, né, o treinador do Michael Phelps. Sei que você vai para as universidades e entra nesse mundo aí para entender como é que está isso tudo. Então, compartilha um pouco com a gente dessa sua vivência. Bom, na verdade, eu sempre fui explorador, né? Desde pequeno, tanto que eu digo que as minhas matérias preferidas eram geografia e história. Então, eu já nasci meio explorador e curioso. E com isso eu levei a vida inteira, né? Querendo já para outros áreas. Graças ao tênis, eu consegui viajar muito, né? E ganhar uma bolsa nos Estados Unidos e viajar muito. Logicamente, eu já tinha a percepção de que você está perto de onde as coisas estão acontecendo, ajuda bastante. E na questão da minha trajetória na HSM, eu fui obrigado a acompanhar muito a evolução da gestão, porque cada vez que passava, quanto mais tempo passava os anos, as pessoas que vinham nos eventos da HSM eram quase as mesmas. Então, se eu chegasse lá com o mesmo conteúdo, com certeza a empresa não ia estar mais viva até hoje. Então eu me forçava muito, né? Eu sabia da minha responsabilidade, até da própria sobrevivência e sucesso da minha empresa, de estar viajando, conversando, lendo, estudando. Tem diversas maneiras de você adquirir conhecimento hoje. E nessa trajetória, né, eu vi claramente que a partir dos anos 2000, a tecnologia pegou uma atração muito grande, né, baseado naquele pensamento da lei de Moore, que é o poder do processamento computacional dobra a cada 18 meses, o custo cai pela metade. Então a gente viu uma evolução muito grande na tecnologia, mas não aconteceu a mesma coisa no pensamento gerencial. Ele ficou estagnado, ele não acompanhou, ele não se transformou para acompanhar a tecnologia. E é aí que muitas empresas se perderam, né? Não é à toa que a gente não vê empresas que nem a Nokia, a Blockbuster, Motorola, Kodak, tantas e tantas empresas, né? Aqui no Brasil, a gente tá vendo o que está acontecendo também. Então, na verdade, o meu trabalho com o Sandro tem sido de descobrir, de desvendar as novas maneiras de pensar em gestão, né? Que, na verdade, é uma evolução do passado, ou seja, é importante que a gente não está descartando o passado, a gente está evoluindo em cima dele. E, a partir disso, nós vimos claras mudanças na maneira que você pensa em estratégia, liderança, educação, inovação, foco no cliente, né? Então, todas essas áreas têm mudado bastante, né? E a gente está, através dos nossos livros, Gestão da Manhã, Novo Quadro da Cultura, Estratégia Adaptativa, nós estamos dando um upgrade numa maneira de pensar para que os gestores hoje consigam fazer a tecnologia se potencializar muito mais do que simplesmente você botar a tecnologia na empresa por botar, entendeu? Porque, no fundo,
A tecnologia, a maneira para você potencializar a tecnologia é você fazer coisas diferentes e inusitadas, né? Para isso que serve a tecnologia. Mas se você não tiver a cultura certa, a maneira de gerir certa, a tecnologia não faz absolutamente nada, né? Então, é esse que a gente tem se dedicado ao nosso trabalho. Muito bom. A gente sabe da sua profundidade, né? Desse conhecimento todo, tanta coisa que a gente poderia estar conversando aqui. Mas eu crio aqui um caminho para a gente estar falando sobre algumas coisas que eu acho que são bastante relevantes. E eu acho que uma pergunta assim, que as pessoas sempre fazem, né? Que os empresários sempre fazem, por que algumas empresas acabam ficando pelo caminho e acabam também não conseguindo acompanhar tudo isso? Quando você traz, né, toda essa ideia aí, dessa visão de avanço tecnológico, de como é que a gente consegue acompanhar fazer toda essa gestão diferente. Então, na sua opinião, assim, o que é o ponto aí, o ponto principal dessas empresas ficarem para trás, não conseguirem acompanhar essa evolução? Bom, principalmente por não ter dado aí um upgrade na questão da tecnologia. Você vê que as empresas que estão se destacando hoje, né, estão passando, são empresas mais novas, né, Paulo? Com algumas exceções, né? Por exemplo, a Magazine Luiza é uma empresa de 80 anos, mas que conseguiu dar um loop. Mas isso é raro, né? É uma coisa muito rara. A gente quer ver mais empresas fazendo o que o Magazine Luiza está fazendo, né? Então, assim, de novo, né, aquelas habilidades, aquelas ciências, aquelas partes da gestão, estratégia, educação, cultura, foco no cliente, inovação, educação, elas não sofreram as mudanças necessárias. Então, o pessoal tá jogando tênis, onde está todo mundo jogando com raquete de grafite, eles estão jogando com raquete de madeira, entendeu? Então, a primeira coisa a ser atacada numa empresa é a cultura da empresa, né? Geralmente, a cultura de uma empresa é algo construído ao longo do tempo, difícil de mudar, e geralmente as empresas estão fazendo as mesmas coisas com uma cultura mais antiquada. De repente, você pega, por exemplo, na questão da Ambev, né, da Embev, muito focado em custo, muito focado em eficiência, né? Meritocracia ao extremo, e o Jorge Paulo Lemann, claramente, através dos nossos livros, descobriu que ele precisava mudar. A cultura tão forte que ele criou nesses anos todos precisava ser adaptada para esse mundo. Então, a gente precisa, os managers, as managers, né, precisam rever seus próprios conceitos, até a maneira, as habilidades que você tem interna de liderar as empresas, né? Você não basta mais ser o líder inspirador, comunicador, que sabe trabalhar em grupo. Você precisa desenvolver outras habilidades para potencializar essa tecnologia. Hoje, cada vez mais, os diretores, diretoras, gerentes, precisam entender tecnologia como nunca antes. E, por outro lado, você tem aí escolas ensinando um mundo que já não existe mais. E aí existe um conflito de interesses muito grande, né, entre o que as pessoas precisam para a vida e o que estão ensinando lá atrás. Mas as escolas estão começando a ficar cientes disso, né? A gente ter recebido, apesar da gente ter atacado muito as escolas nos últimos 3 anos, cada dia aparece uma escola aqui querendo falar com a gente. Então, isso mostra que elas estão tendo entrar na realidade agora para essas questões. Estão repensando, né? Com certeza. Bom, a gente realmente vê que o movimento é lento, né? Poderia ser mais rápido, pensando em todas as transformações desse movimento, desse conhecimento tradicional, da educação tradicional. Eu lembro de você falar, uma coisa que me marcou bastante, é que uma reunião de gestão numa empresa, muitas vezes vale mais do que um curso tradicional de gestão, né? Uhum. Então, realmente, assim, é um ambiente que a gente percebe que esse dinamismo, ele acontece com uma velocidade muito grande. Bom, mas, Talib, eu acho que a gente vai deixar aqui, então, essa mensagem, né, falando um pouquinho aí dessa sua visão, então, dessa transformação, de como essas empresas podem estar se preparando para acompanhar isso e não ficarem para trás. E agora, no final, você fala também sobre o papel da liderança, de não ter esse perfil engessado, né, sem conseguir... Tradicional, exato. E funcionaram em outras épocas, né, Paula? Sim. Eu percebo que a gente está realmente
num momento onde a liderança aí vai ter um papel importantíssimo, né, para poder fazer realmente essa transição, e eu acho que são esses líderes que vão conseguir realmente impactar na mudança da cultura e mostrar que existe um horizonte muito maior, né? Mas eu acredito também que a gente vá caminhando, sim, em direção, né, a essa modernização toda. As pessoas estão sedentas, né, de saber o que é que está acontecendo no mundo e como é que a gente consegue acompanhar essa evolução toda. Mas, Salib, eu quero te agradecer por esse tempo, né? O nosso tempo, ele não é um tempo tão longo, mas eu acho que a gente conseguiu aí trazer aí alguns pontos para reflexão, né? Acho que se a gente consegue aumentar o nível de consciência, a gente já tem aí um movimento grande acontecendo. Então, deixa para a gente agora aí uma mensagem, eu acho que especialmente para os líderes, que são as pessoas, talvez, aí, que vão poder ter um papel de impulsionar, né, essas pessoas e essas empresas a acompanhar todo esse movimento. Olha, a primeira coisa que eu aconselho qualquer líder, homem ou mulher hoje nas empresas, é rever essa cultura. Realmente olharem sua cultura, fazerem uma análise, comparar com a cultura, as questões que nós trazemos no nosso livro Novo Código da Cultura, para ver se as crenças, se o mindset das pessoas é o mindset correto, né? Fazer uma revisão, fazer uma auditoria, um diagnóstico interno no mindset das pessoas, para ver se são essas pessoas que vão levar a gente para o futuro. Com certeza elas nos sucedem até aqui. Agora, se elas vão levar a gente para o futuro, já é outra coisa. Então vai ter que ter um trabalho gigante. Eu acho que pessoas muito competentes como você vão poder ajudar demais essas empresas na sua transformação digital, porque no fundo é tudo mindset, porque tecnologia está disponível para todo mundo, né, Paulo? Exatamente, né? Enquanto o mundo parou, a tecnologia e a comunicação continuam ativa, né? Exatamente. Pois é. Bom, mas, então, mais uma vez, obrigada aí pelo seu tempo, pela sua participação. Eu tenho aqui deixei aqui alguns livros, né, separados. A gente tem aí livros do Salib, do Sandro, que realmente isso aqui tem que ser lido. Eu lembro de uma vez que eu encontrei com o Salib na HSM, ele me levou em uma livraria e eu saí com os braços carregados de livros. E se você não ler isso aqui, você não sabe nada. Então, realmente, assim, eu sei o quanto você é um estudioso e tudo que você fala é com muita profundidade, né, com muita autoridade realmente para falar sobre esses assuntos. Então, Salib, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, tá? Pela sua contribuição, e tenha certeza que sim, que você está ajudando muitos profissionais e muitas empresas a acompanharem essas mudanças e essas transformações. Um grande abraço, tá? Obrigada. Abraço, Paulo. Obrigado e continue firme e forte aí na sua trajetória, que você está indo muito bem e vai mudar muitas vidas e pessoas nos próximos anos na sua área de atuação. Parabéns.